Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió e também a Web TV, a todos vocês internautas que nos acompanham nesse programa que é o Evangelho e Sua Simplicidade, e que nós estamos já há algum tempo, fazendo uma análise do Sermão da Montanha à luz do Espiritismo. E ao longo do programa de hoje vai ficar muito claro, porque realmente que nós temos destacado esse pronunciamento histórico marcante de Jesus. Nós já estamos entrando nos versículos finais de Mateus que registram o Sermão da Montanha. Então nós temos, por exemplo, no versículo 24 do capítulo 7º, do Sermão da Montanha, a anotação feita por Mateus. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre rocha. Então, essa afirmação de Jesus, e que foi anotada por Mateus, ela é muito importante para nós. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática. Então vejam, no Sermão da Montanha, nós temos que lembrar que ao longo desses programas, nós comentamos aqueles aspectos principais. Por exemplo, Jesus começa anunciando as bem-aventuranças. As bem-aventuranças têm um sentido, um significado muito forte para nós. E nós espíritas entendemos, inclusive, que aventurança, que significa aventura, significa futuro, significa destino, tem a ver com uma longa trajetória espiritual. Quer dizer, não é restrito a algo que vai acontecer num período curto, de uma existência corporal, por exemplo. Então Jesus está conclamando as pessoas a seguirem, ao adotarem alguns caminhos, para que nessa jornada espiritual, nessa fieira de reencarnações, nós possamos aprender, possamos, na verdade, compatibilizar o nosso pensamento e a nossa ação com os seus ensinos. Então, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Vejo que expressão e chamamento bonito que Jesus faz, inclusive muito necessário para nós entendermos na época complexa que nós estamos vivendo no contexto do mundo. Bem-aventurados aqueles que são pobres em espírito, bem-aventurados os que padecem perseguição por justiça, bem-aventurados os simples de coração. Então Jesus vai anunciando algo que mexe com o sentimento, com o coração das pessoas, envolvendo-as, acolhendo essas pessoas. Isso é muito importante. Mas Jesus também falou sobre os cuidados, recomendações, alertas, e nos ensinou até a orar. Nós comentamos aqui em reuniões anteriores o significado de cada frase do Pai Nosso. Então vejam, os ensinos de Jesus estão claramente resumidos, sintetizados no Sermão da Montanha. Então o fato de no final desse Sermão da Montanha ele dizer: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente. Então é esse o sentido do chamamento, da conclamação que Jesus fez no Sermão da Montanha. Embora ao longo de toda a sua romagem terrestre, ele tenha feito admoestações, alertas, tenha atendido carinhosamente pessoas, acolhido sofredores, curado algumas criaturas, ou seja, levantando o estado de espírito, levando a mensagem de confiança em Deus, de fé,
é isso que fica claro. E ele registra, portanto, nesse Sermão da Montanha, exatamente essa síntese, essas ideias. Então é colocar em prática tudo aquilo que ele nos ensinou. Isso é que é importante, e que será considerado um homem prudente. Por que prudente? Prudente porque Jesus, naquela época, ele estava, de certa forma, fazendo uns ajustes, umas adequações a conceitos humanos que estavam muito ligados, muito imbricados, né, nos livros do Antigo Testamento. Se Moisés foi o intermediário para os 10 mandamentos, na verdade nós sentimos que ao longo do tempo, atendendo a necessidades e a contextos da época, foram criadas leis civis. Essas leis civis claramente estavam já ultrapassadas. Então Jesus, ele, por exemplo, quando no passado se recomendava o apedrejamento, até em alguns casos a morte de pessoas, o dente por dente, o olho por olho, Jesus estabelecia o quê? A lei da misericórdia, a lei do amor. Então, quando ele fala do homem prudente, ele está fazendo, na verdade, um chamamento para que pensemos nos ensinos novos que ele estava trazendo, numa interpretação mais ampla e profunda da lei divina, incluindo a dosagem do amor, que praticamente não existia no Antigo Testamento, e é exatamente isso que ele chama de homem prudente. Ou seja, mesmo vivendo todos nós num contextos difíceis, num momento complicado, de muito desrespeito ao próximo, aquele que põe em prática o respeitar ao próximo como a si mesmo, como base para o respeito e adoração a Deus, é o homem prudente que Jesus caracterizou. Então isso é que nós temos que lembrar. Mas prossegue Jesus. Será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre rocha. Já naquela época, né, na tradição judaica, existia também uma preocupação que nas construções a base fosse de pedra, para dar mais solidez. Imaginamos que até para vencer mais facilmente eventuais enchentes. Então a rocha seria aquela base, o alicerce, né? E que ao longo dos tempos, em muitas culturas e civilizações, isso continuou sendo colocado em prática, né? Em que o alicerce e às vezes até o subsolo de algumas casas, de alguns países, eram de pedra. E em cima dela é que a pessoa edificava a sua casa. Isso dava então mais solidez, mais segurança, né? Agora vamos entender que Jesus, ao afirmar isso, que a construção da casa deveria ser feita em cima de pedra. Então a casa, na verdade, nós temos que levar também para uma interpretação ampla, abrangente, de natureza espiritual. A casa, ela pode ser considerada o símbolo da vida, a nossa casa espiritual, vamos assim dizer. Então a nossa vida, ela deve ser assentada onde? Em leis imperecíveis. Aí veja então a comparação que é interessante. Daí a relação da prudência com construir a casa sobre pedra. Nós vamos então entender que essa orientação de Jesus para que consideremos os seus ensinos como alicerce é que vão, na verdade, dar o perfil do homem prudente, do homem que está pautando a sua vida, o seu programa de existência, as suas relações interpessoais com base na lei de Deus, que foi profundamente exemplificada, ilustrada com os ensinos de Jesus. Então a vida física aqui, ela pode ser também lembrada como uma parte, né, dessa casa, e que é a nossa casa espiritual.
A rocha que Jesus se refere, né, como sinônimo de um alicerce forte, firme, né, resistente, vejam bem, seria a própria palavra de Jesus. Então a rocha dos seus ensinamentos seria exatamente essa firmeza, né, que nós podemos obter para vencermos todas as intempéries, as novidades, os imprevistos da vida. Então, se nós estivermos alicerçados sobre uma base sólida de conhecimento espiritual, uma base sólida na nossa crença, lembrando que a verdadeira adoração parte do coração, conforme escreve Kardec no Livro dos Espíritos, e a certeza da imortalidade da alma, é essa rocha do conhecimento, da certeza, da confiança, da fé, é que vai fazer com que a nossa casa tenha realmente mais firmeza, assentada nessa rocha, né, de certezas espirituais. Vejam, portanto, como Jesus ele fez colocações e ilustrações no Sermão da Montanha muito interessantes, muito válidos, né, para as nossas meditações, reflexões no nosso dia a dia. Então, nós lembramos que a partir dessas colocações feitas por Jesus é que nós vamos entender algumas outras frases ou versículos do Novo Testamento. Na sequência, disse Jesus: e desceu a chuva, correram as tormentas, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então agora fica mais claro, não é, aquele comentário, aquela interpretação que nós fizemos até agora, daqueles primeiros versículos de Mateus, da edificação da casa sobre a rocha e do homem prudente, que é aquele que segue, que ouve e põe em prática os ensinos de Jesus. Então a chuva, as torrentes, toda essa tempestade e que leva a casa, ela pode realmente ser exemplo daqueles que não tinham firmeza. Mas quando tudo isso bate contra a casa e ela não caiu, é porque ela estava assentada, como disse Jesus, sobre a rocha. Então ela tinha fundamentos para sobreviver, vamos assim dizer, a essas armadilhas, todas essas ciladas da vida. Então a afirmação de Jesus conclui esse pensamento no Sermão da Montanha muito claro. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então aí é o choque da comparação do homem insensato e do homem prudente. Quer dizer, do homem prudente é aquele que adota e se esforça para colocar em prática as leis divinas com base nos ensinamentos de Jesus. E a diferença da casa sentada sobre areia, que qualquer tempestade pode levar, e a casa assentada sobre rocha, que dá firmeza, solidez àquela construção. Então assim é realmente a ideia, né, que Jesus nos transmite no Sermão da Montanha, falando do compromisso que nós temos, né, como seres espirituais reencarnados, de estarmos, sem dúvida nenhuma, fazendo um esforço para assentarmos a nossa vida, uma vida de certezas espirituais que é a rocha, para que possamos, com isso, termos subsídios e alimentarmos relações interpessoais e termos uma vida de um homem caracteristicamente prudente.
Então isso é significativo, né? Esse ensino de Jesus que ele apresenta no Sermão da Montanha. Pois bem, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, que tem vários livros, né, estudando, comentando versículos do Novo Testamento, no Livro da Esperança, editado pela Comunhão Espírita Cristã, ele analisa esse versículo que nós comentamos sobre o homem prudente e a casa sobre a rocha. Então ele passa a fazer também algumas comparações. No campo da vida, cada inteligência se caracteriza pelas atribuições que lhe são próprias. Então, na área da lei, nos laboratórios da ciência, na limpeza ou a cabeceira de um doente, toda pessoa tem condições de se revelar frente a essas situações. Aí lembra Emmanuel, não te afirmes desse modo inútil ou desprevisível. Emmanuel está mostrando que cada servidor tem a sua tarefa, tem a dimensão do seu trabalho e cada caso é um caso. Lembrando que todos nós, perante Deus, somos seus filhos, somos iguais. Mas na realidade, no mundo em que nós estamos imersos, cada um tem as suas características, tem os seus limites, as suas dificuldades. Daí que em qualquer fase de realização nossa, do aprimoramento, de educação espiritual, é semelhante à construção realmente de uma casa, não é? Onde nós temos o fundamento divino como uma base, mas nós temos que aprender também a colocarmos os nossos tijolinhos, vamos assim dizer, do nosso esforço, da nossa colaboração, coerente, né, com aquela base que nós aprendemos no Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Então Emmanuel comenta, no trato do solo, as expressões climáticas são as mesmas para todas as plantas, contudo a sarça não oferece laranjas e nem o mamoeiro oferece cravos. Então cada um produz de acordo com as suas condições, embora todos tenhamos aquela mesma alimentação na natureza que é a água. Aí diz Emmanuel, na moradia vulgar, o alicerce é uniforme na contextura, mas o teto não substitui a parede e nem a porta desempenha as funções do piso. Então veja, é o conjunto da obra, né, que ele está falando. Cada uma dessas partes tem a sua importância, tem a sua função, para que haja realmente uma boa cobertura, né, coroando todos os esforços da construção. No corpo humano, diz Emmanuel, embora o sangue circule por uma seiva única de todas as províncias que constitui, olhos e ouvidos, pés e mãos desenvolvem obrigações diferentes. Então, o sangue é a base, né? Como alimento espiritual é a base para todo mundo. Agora, cada um tem a sua função. Aí é a comparação que Emmanuel fez com o corpo humano. Certo, porém, diz Emmanuel, incentivar o serviço alheio, mas é justo nós adubarmos a lavoura para que essa lavoura produza com segurança. E hoje nós temos que pensar nesse futuro, né, dessa lavoura. É a questão do homem prudente, portanto. Então Emmanuel, nessa mensagem que nós estamos comentando alguns aspectos, diz o seguinte, ainda mesmo para o mais exímio dos astronautas, né, a viagem no firmamento principia um passo no chão do mundo, e o mais soberbo jequitibá da floresta começou na semente humilde. Olha que comparação interessante. Esses voos espaciais estavam começando, inclusive, né, naquela época da psicografia do Chico, Emmanuel diz, principia um passo no chão do mundo, quer dizer, um pequeno esforço ainda, né?
perante a imensidão do universo. Mas também ele lembra que o Jequitibá de uma floresta também começou de uma semente humilde. Então aqui, mais uma vez, valorizando o esforço de cada um. Por mais simples que seja, por mais limitações que aconteçam, se houver sinceridade, se houver boa vontade, é aquilo que é marcante, é aquilo que é importante para a pessoa começar a exercer a sua prudência no acatamento das leis divinas, no seu esforço de superação das suas limitações, nos seus esforços de colocar em prática os ensinos de Jesus. É também Emmanuel que no livro Pão Nosso, também psicografado por Chico Xavier, comenta os mesmos versículos de Mateus, falando do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, com base, portanto, no Sermão da Montanha. Aí ele lembra que muitos pregadores do Evangelho sempre foram interpretados como expressões máximas do cristianismo. Mas ele lembra, entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Ou seja, ele está mostrando que ao mesmo tempo que se fala, há necessidade de ter o esforço venerável da prática, né, dessa fé. Então, ele passa a mostrar que no campo evangélico, né, muitas criaturas, como todos nós estamos a serviços, nós vamos buscar, seguir essas maravilhas de compreensão da fé interior. Mas cabe-nos salientar, escreve Emmanuel, que em todos os campos, em todas as áreas, o valor dos homens moderados, que registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia a dia, da ocasião. Então fala, ele usa aqui a palavra homens moderados. É aquela expressão que foi registrada por Mateus, falando do homem prudente, né, que alicerça a construção da sua casa sobre a rocha. Então Emmanuel faz essas comparações muito judiciosas, né, sobre o Sermão da Montanha e conclui dizendo o seguinte: em todos os serviços o concurso da palavra é sagrado, é indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando os destinos. Então vejam, Emmanuel usa aqui algumas palavras muito válidas e importantes. O homem moderado, né? Depois, a ponderação desse homem, tudo tem a ver com aquela expressão que foi utilizada por Mateus dos homens prudentes. Então, o homem prudente significa exatamente esse, é aquele que começa a compreender a moral de Jesus e se esforça por colocar em prática no dia a dia do mundo difícil, conturbado que nós vivemos. Não é fácil, mas cada um deve fazer a sua parte. Isso inclui o seu processo de superação das suas limitações e dificuldades. E aí é esse homem prudente, que Emmanuel chama de homem ponderado, homem moderado, é que vai realmente estar construindo a sua casa espiritual sobre uma rocha sólida. Nós convidamos vocês a participarem mais uma vez desse programa sobre o Sermão da Montanha na próxima quarta-feira.